Eu preciso falar agora com o Dr. Lisboa. Ele tem informações do Grêmio. O Grêmio está de folga ainda, só volta na quinta-feira. Mas o Dr. Lisboa não deixa um segundo sequer sem observação e informação. Amanhã, né, Pedro, acontece a reapresentação do elenco de jogadores do Grêmio. Aliás, o Grêmio divulgou, né, boa parte da sua programação, né, pós-reapresentação. Por enquanto, ainda sem alguma confirmação de treinos em 2 turnos, tá? O Quinteiros, na sua última entrevista coletiva, ele disse que o Grêmio vai realizar em algum dia ou até mais de uma oportunidade. Até em 2 dias, gente. Pois é, né, Diogo? Em duplo combinado. Treinos em 2 turnos, né? Por enquanto, ainda não tem essa confirmação na programação divulgada pelo Grêmio, mas isso pode acontecer. Por enquanto, a única coisa que tem é que o Quinteiros arrumou para ele, com essa folga indevida, ele arrumou para ele uma explicação a mais a dar em cima de todas que ele já tem para dar. Sobre o atraso na construção do time, sobre os jogadores que chegaram depois, de tudo isso é verdade, mas depois de você ter os jogadores que chegam depois, aí você perde o título e pode começar a trabalhar imediatamente, se você dá a folga que deu, aí você não só precisa você precisa parecer interessado em melhorar, e uma folga depois de perder, Maurício, não ajuda nesse contexto. Posso granalizar? Tem Pode alguma razão? Posso granalizar? Por favor. Vou granalizar então, tá? O Inter está de folga. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Mesma folga. Mesma folga. O treinador do Internacional ontem estava num jogo do Sub-17. O treinador do Inter hoje vai num jogo do Sub-20. Sem mais perguntas, meritíssimo. Eu queria só fazer uma questão pro Jason, assim, o Grêmio tem algum tipo de alegação, assim, que é uma questão física, psicológica, alguma coisa assim, de que é preciso dar o descanso para depois conseguir treinar num ritmo melhor. Sabe que isso é interessante porque conversando com os preparadores físicos, conversando com dirigentes, a gente recebe a informação de que o descanso, ele também faz parte da recuperação do atleta. Então, óbvio, o Grêmio jogou domingo o clássico Grenal e na segunda, terça e hoje folga para os jogadores. Isso também faz parte do processo de recuperação. Jogadores lesionados não entram nessa conta, claro, eles precisam seguir o protocolo estabelecido pelo clube, mas eles têm a ideia de que dar descanso também significa uma parte importante da recuperação. E eles têm razão, isso é ciência. Eu te perguntei, Jason, assim, claro, só pra gente debater assim, eu sei que eu sou uma voz dissonante aqui na mesa, mas enfim, a gente tá aqui para isso também, né, Maurício? Pra gente concordar e discordar. Viva o sala de redação. Viva o sala de redação. Eu entendo que tem mais uma questão política, só se fosse para não dar essa folga de 3 dias, porque o Inter, ele também tem 3 dias de folga. O Inter é um time mais pronto, mais organizado, claro que sim, mas tem jogadores que não tem tantas partidas assim, Vitinho, Carboneiro, enfim, jogadores que estão chegando, Ronaldo, por exemplo. É que eu acho que tem uma questão política de um time que perdeu e um time que ganhou. E me parece que o Quinteiros, o treinador estrangeiro, ele não se preocupa com o que vão dizer na aldeia. Ele tem um planejamento, ele pega o planejamento e toca adiante. Mas é que tem uma diferença grande aí, Diogo, de um time que tem uma base que está construída em cima de uma plataforma na qual o Inter vinha jogando desde junho de 2023. Aí o Roger chega um ano depois e monta o seu time em cima dessa plataforma. Tem jogadores que estão lá desde 2022 e o Inter jogadores, sendo que 6, Maurício, a gente estava falando disso antes, né? Pelo menos 4 numa sexta-feira, né? 6 chegaram em fevereiro. Tem jogador no Grêmio que estreou semana passada. Então tu tem 9 jogadores chegando, tu tá montando o teu time. Tu tem 6 jogadores que são novos e são titulares. Tu tem que aproveitar todo o tempo que tiver para azeitar essa máquina, para fazer com que as ideias sejam introjetadas. Uma questão física, talvez médica, assim, uma questão científica mesmo. Não, isso sim, mas... Eu acho que politicamente, porque o Inter está mais pronto, é verdade. O Inter tem jogadores com mais tempo experientes. Mas, enfim, tinha jogadores experientes no ano passado e o Inter perdia. O Roger fez os caras jogarem, o Flamengo, que é um time pronto e a gente sabe como é que é o Flamengo, aliás... O Flamengo teve 9 jogadores convocados nessa data FIFA. Com toda a justiça. 9 jogadores. Olha a diferença do Flamengo. O Corinthians tem 5, tem outro time, o Palmeiras tem 5, o Inter tem 4. O Flamengo deu um dia de folga e foi campeão carioca, mas eu acho que não passa pelo título. Eu acho que passa pela urgência de um e de outro. A urgência do Grêmio é muito grande em dar uma cara para esse time, em introjetar ideias, em fazer com que tenham processos dentro de campo, e isso tu faz com treino e trabalho.
Não, tem que dar folga, não sou contra a folga. Mas é preciso dar 3 dias. Tem uma situação importante que vai se apresentar para o Grêmio já com a largada do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, a Conmebol definiu as datas dos jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana, fase de grupos, né, da Copa Sul-Americana, onde o Grêmio está inserido. E aí vem, Léo, um conflito importante, né? E o Grêmio, inclusive, está esperando da CBF a confirmação da data do seu segundo jogo pelo Brasileirão para tomar uma decisão importante de logística. O Grêmio estreia no Brasileirão dia 29 de março contra o Atlético Mineiro na Arena. É um sábado isso. Isso, Também Maurício. conhecido como sábado que vem. Sábado que vem. Depois, Pedro, tem no dia 2 o Sportivo Luquenho. Não é o que vem, é o que vem e o que vem ainda. Isso aí. É o que vem depois do que vem. É o que Depois. Não tinha nada que me meter. Então, assim, ó, o Sportivo Luquenho, dia 2 de abril, que é uma quarta-feira. Então, sábado o Grêmio joga na Arena contra o Atlético Mineiro. Uma quarta-feira joga no Paraguai contra o Sportivo Luquenho, que vai ser em Assunção. Qual é a dúvida do Grêmio se está marcada já a data? A grande questão é depois. Depois do depois, viu, Maurício? Vamos lá. Ceará. Dia 6, o Grêmio joga fora de casa no Castelão. E aqui vem o problema. O jogo contra o Atlético Grau, que vai acontecer em Porto Alegre, está confirmado pela Conmebol para o dia 8. 6 para 8 Não dá o tempo regulamentar. Não tem nem como você, enfim, preparar minimamente uma equipe. Então o Grêmio está aguardando, e por isso a logística é importante, a definição da CBF. Muito provavelmente esse jogo contra o Ceará, e é isso que o Grêmio está esperando, vai ser antecipado para o dia 5. Onde é o jogo? Em Fortaleza, né? Castelão, isso aí, Potter, Castelão. E aí o Grêmio teria um tempo a mais de preparação para deslocamento lá do Ceará aqui, de volta para Porto Alegre, voos fretados, claro. Mas faria isso ou daqui a pouco engata uma viagem internacional? Do Paraguai para o Ceará pode acontecer. O Grêmio ainda não definiu, mas é uma tendência. Tem treinamento legais lá no Paraguai, né? Não tem? Tem do lado da Conmebol. Tem da Conmebol, né? O Sportivo Luquenho não vai jogar em Luque, vai jogar em Assunção. Vai jogar no então tem que Defensores del Chaco. Desportivo Assunção. Pode ser. Troca firme e vamos de novo. E aí a grande questão que está pegando agora, e por isso que o Grêmio está aguardando essa confirmação por parte da CBF, é com relação a esse segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ser confirmado para o dia 6, muito por conta desse jogo no dia 8 contra o Atlético Grau. Então o Grêmio está aguardando a antecipação para o dia 5 para poder montar a logística. Oi, Guerrinha. A tendência é antecipar para o dia 5. Agora, não descarta uma possibilidade. Daqui a pouco eles adiarem. Transferir. E é mais fácil a Conmebol mexer ou a CBF mexer? Eu acho que a CBF. É uma questão hierárquica, né? Começa com a Conmebol e vem baixando. E depois é o seguinte, né? Já aconteceu outras vezes. O Grêmio pode ter, se um jogo desse é adiado, a única coisa que ele vai ter que pagar é que esse jogo entre em data FIFA. Entra enquanto está correndo o Mundial de Clubes para o campeonato. Mas se você tiver jogos atrasados, e isso é só um dos tantos que podem ser atrasados, quando você vê, você está jogando dentro da data FIFA. E aí o Grêmio não jogaria. Sem Vila Sante, Christian Oliveira... sem os convocados todos. Aravena. Se o Braithwaite for convocado para a sua seleção europeia, agora. O problema de adiar é que vai ter que marcar para uma madrugada, de sábado para domingo. Agora, Leonardo, eu estava pensando o seguinte, eu também, como vocês, eu não gostei do Grêmio dar 3 dias de folga aos jogadores. Mas aí eu começo a ouvir o Dr. Lisboa, diz o seguinte, obrigado, o Grêmio vai jogar contra o Atlético, depois o Grêmio vai não sei aonde, lá para a Copa Sul-Americana. Paraguai. Aí o Grêmio vai para o Ceará e o Grêmio volta para Porto Alegre. Vem cá, tia. É demais, mano. A Sul-Americana virou uma tranca-rua, Pedro. Eu acho que o olhar do Grêmio foi esse aí. Eu sei que não tem mais voto por causa das televisões, e não só das televisões, dos streamings que estão pagando para os jogos de futebol, né? Hoje o Mundial de Clubes, aquele grandão, está na Cazé TV e na Amazon Prime Video, né? Na Prime Video, né? Como se chama, né? Enfim, então... mas tinha que voltar a ser por semestre as competições, né? Tinha que voltar. De novo aqui eu tô falando ao vento. Né? Patético tá falando isso aí, mas tinha que voltar a ser, né? As competições o ano inteiro acabou. Porque todas as competições, tirando o regional, são o ano inteiro.
O Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores. E tu tem As clubes 4 competições são. Tu tem clubes que vão até o final de outubro jogando 3 competições. E aí, O Atlético Mineiro. O Galo, Loucura. o Galo não tá na Libertadores esse ano porque entregou a alma, claro, porque chegou na final da Libertadores do ano passado, eliminou o River Plate na semifinal, né? E Foi na tinha a semi, final de Copa do Brasil também com o Flamengo, que ele perde as duas. Exatamente. Perde as duas. E tá na Sul-Americana agora, por causa disso. Não, olha aqui, ó. Esse calendário, somado às distâncias que nós temos entre um jogo e um outro, mas o voo é fretado. Não, mas cansa também, né? Claro que tem que ir no cansa. aeroporto, Isso, tem que esperar a hora do embarque, tem que esperar que a torre autorize que o avião decole. Aí tu viaja 4 horas e meia para chegar em Fortaleza. Não, mas é loucura isso, mano. Como o futebol tá muito físico, né, Pedro? Isso danifica o lado físico. E se danifica o lado físico, tu é mais fraco que o teu adversário. Tu vai marcar menos, tu vai correr menos. É por isso que a gente fala, não, mas esses caras ganham uma bolada e blá blá blá. Não, desculpa, o corpo é afetado. Mesmo que eles não queiram, eles podem entregar tudo o que eles querem, mas o corpo está mais cansado. É por isso que a gente fala disso. Pra te treinar com intensidade, tu tem que ter ainda tem os treinamentos que não tem. Eu digo assim, porque não tá no histórico do Quinteiro, assim, que a gente saiba uma coisa de ser um cara que não gosta de trabalhar, que trabalhe menos, né? Ele não é um profissional assim, senão não teria o histórico que ele tem. Inclusive, mas talvez é só uma questão médica, né? Talvez ele não esteja entendendo o que é o Brasil ainda. E essa é uma dificuldade que alguns estrangeiros têm. Mas além dessa questão física que o Potter menciona, tem uma questão mental. Há um esgotamento mental quando o jogador passa muito tempo em regime de concentração, no campo, aí passa em casa, troca a mala, já parte de novo. Não, Léo, é só pensar na gente e as nossas famílias, as nossas rotinas. Elas são atrapalhadas. Ah, mas eles ganham 1 milhão por mês. A rotina é atrapalhada igual. É 1 milhão do mês que não dá para ser gasto com a família. Eu ganho muito menos do que isso e a minha mulher dá graças a Deus quando eu saio. Não muito menos. Se a gente juntar todo o teu pool de empresas... Deus castiga, Pedro. A gente tem... Se colocar as rúculas do lado da alface, passa de 1 milhão. Se colocar só as alfaces, dá um pouquinho menos. Não, Pedro, e tem um Pedro, tá cheio de asiático aqui, Pedro. Por que tu não sai pelas coisas vendendo alface agora aqui? Eles não gostam. Porque eu vou contigo, 15% é meu. Tem uma máquina ali que faz grama sintética. Eu vou te levar. Esse que é o ponto. É do que o Pedro mais lucra, é porque ele tem a única plantação do mundo que planta grama sintética. É por isso que o Maurício... Os caras vieram conversar com ele. Por isso que ele pega no teu pé, Maurício. Tu fica pegando no pé dele também? Não, eu só mais lucro porque eu tô num programa que tem um monte de palhaço que fica dizendo um monte de bobagem. Eles vão querer me esculachar agora aqui. Olha aí, Diogo, me defende, Diogo. E Vossa Excelência, claro, é esse ser diplomata da ONU que comanda uma questão, discussões, nunca faz nenhuma piadinha. Mas já que o doutor Lisboa está com a gente aí, doutor Lisboa, se o nome é doutor Lisboa, o cara opera, né? O cara não tem que operar, não, pode operar. O cara tem convicção. Mas, doutor Lisboa, já que o assunto é Quinteiros, assim, Diogo, nos prós e contras, eu acho que foi um erro os 3 dias. Eu acho que só politicamente pode ser, sabe? Porque eu acho que pelo calendário eu acho do Grêmio, que isso também entra. Eu acho que isso também entra. Mas mesmo sendo político, se ele voltasse hoje, por exemplo, né, digamos assim, o Roger tá olhando os garotos, vai pra Alvorada hoje à tarde. Né? Ontem a mesma coisa, e sim, o cara tá em Buenos Aires com a família, eu entendi isso aí, mas assim, a pior coisa que pode ter um colega é o workaholic. Né? Que parece ter um vagabundo, tu vai lá, bate o ponto certinho, e aí tá o vagabundo lá fazendo mais coisas que tu. Folga pros jogadores, mas ele ficasse aqui vendo algum outro treino, pode ser, por isso que eu digo é mais uma questão política do que de trabalho, sabe? É só importante... Política, porém, que afeta o trabalho. Se ele estivesse aqui olhando os garotos, afeta o trabalho. Esse Roger tem que parar de olhar esses troços aí, não, deixa o Roger. Só é importante, Potter, Pedro, deixar claro que essa folga, ela já estava programada lá atrás, desde o início. Juventude? Desde quando foi feita a programação da temporada. Quantos jogadores o Grêmio tem convocados? 4. Isso. 3. Isso. Cristian Oliveira, Vila Sante e Aravena. Isso aí. É que foi marcado 2 titulares e um reserva. Foi marcado no dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, mas o Grêmio também tinha ideia de que os jogadores estariam antes aqui, os contratados. No meio do caminho, teve dificuldades e elas são normais, não é uma crítica à direção, elas são normais, porque a gente trabalha sem o dinheiro, a gente trabalha com a oportunidade de negócio, com o regatear, com esperar o melhor momento. Esses jogadores chegaram em fevereiro.
Então muda-se o planejamento. Olha, chama o Quinteiros nessa linha, sim, seu Quinteiros, a gente programou lá, mas aquela folga... Acontece isso em qualquer empresa. A gente programou, mas não vai ficar para depois. Mas não foi possível. Exato. Por uma razão ou por outra, o jogador atrasou para chegar. Porque tu tem que pegar os nossos jogadorzinhos que a gente contratou atrasados e tu tem que dar uma unidade para eles. É isso. E tem uma coerência, Léo, que você tem que lidar. Talvez alguns de nós, no mundo da bola, seja jornalista ou treinador, conte muito com a falta de memória das pessoas para dizer o que diz. No mundo da bola, qualquer um, de treinador, jogador, dirigente ou jornalista. Mas imagina a situação do Quinteiros, que por mais de uma entrevista disse que precisava de tempo e até pediu paciência, logo depois de classificar com o Atlético, para ele poder... E tem direito à paciência. Mas aí você dá os tais 3 dias de folga. Aí em dado momento você está se atrapalhando e aí vem uma pergunta. Escuta, o Grêmio está jogando menos do que deveria. O cara não lembra do que disse lá atrás e vem e diz o seguinte: pois é, nós estamos sem tempo para treinar. Opa, papai! Está sem tempo para treinar porque quis. Porque lá atrás, Maurício, na memória que você não está trazendo, então, você poderia Maurício, ter trabalhado. Só uma questão, advogado do diabo. Sob esta lógica, assim, então, se o Grêmio não engrenar, em termos assim coletivos, o Grêmio não dá nunca mais folga. Todo o tempo é trabalhar. A questão não é não dar folga, a questão é dar 3 dias de folga e pior, 3 dias de folga logo depois de perder Maurício, um título. eu vou ser agora absolutamente Advogado do diabo, tá? Se isso estava marcado desde janeiro, sim, certo? Eu acredito que os jogadores que cá estavam já se organizaram para essa folga, né? Talvez viajar com a família, comprar passagem, alugar hotel e blá 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 blá. Daqui a pouco os caras assim, nós vamos precisar de mais. Aí alguém do Grêmio fala assim, o problema é que os caras estão tudo organizado. Talvez agora, na altura do campeonato, seja maior ainda o problema eu ter que ligar pros caras e falar, vai voltar um dia antes. Porra, mas eu fui pra Cancún, eu fui pra Buenos Aires, eu fui pra Lima, eu fui pra Gramado e Canela, eu trouxe a minha sogra e minha mãe pra cá. Eu tô falando alto, tá? Entendi. Tô falando alto. Que aí os caras chegaram assim, não era o momento, mas nós vamos ter que bancar isso aí. Tanto que na entrevista pós-Grenal, ele fala, sem pedirem pra ele, que a volta em 2 turnos. Pelo menos Ninguém 2 sessões de 2 turnos. Ele fala sessões, né? 2 dias com 2 turnos. Por enquanto, doble. Ele dá uma expressão ele usa uma expressão mas em espanhol. O Jason, entre o ser e o parecer, minha mulher de César, lá atrás, hoje no tempo do empoderamento, esse exemplo já não vale como valia lá atrás quando contextualizado. Houve um momento que se disse que a mulher do imperador, a mulher de César, não só devia ser honesta, como parecer honesta. Lá de trás, então, guarde esse exemplo para o contexto lá de trás. Eu só quero trazer para o futebol agora o seguinte: não basta ser, você precisa parecer. Porque você vende para pessoas que consomem o seu trabalho, você vende vontade de vencer e vontade de estar presente e vontade de estar junto. Quando você vende para uma torcida, e boa parte disso eu estou falando porque ouvi de gremistas, eu perco o título e os meus jogadores têm 3 dias de prêmio para folgar. Não venda isso. Venda o interesse de melhorar e chega no sábado e no domingo da data FIFA e os caras têm 2 dias de folga. Agora, se há esse combo trazido pelo Potter como advogado do diabo, você só tem que saber que vai pagar esse preço. A pergunta que o jornalista fizer adiante não é uma pergunta mal intencionada, é uma pergunta contextualizada. Você desperdiçou 3 dias de treino e agora está se dando mal nessa condição. Explique-me. Não tem relação. Bom, nunca saberemos, né? Porque você folgou. Doutor Lisboa, o que mais? Não, só com relação a esse calendário de treinos, eu abri aqui, até dei um F5 no calendário de treinos do Grêmio. Ainda, por enquanto, os treinos até o dia 24 serão apenas em um turno da manhã. Mas daqui a pouco pode, claro, mudar isso, né, Pedro? E os treinos acontecerem em 2 turnos, pelo menos 2 sessões nesse período de preparação para o início do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O Grêmio começa a sua caminhada na Arena no dia 29 de março. Bom, Pedro, o Grêmio segue no mercado também buscando reforços e vem uma informação de São Paulo que não é confirmada pelo Grêmio, mas de um interesse da possibilidade do Grêmio de avançar na contratação de Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. Ele tem 1,96 m, tem 31 anos de idade, tem contrato com o Corinthians até dezembro. Os colegas lá em São Paulo estão trabalhando. Ele é titular, né? Ele voltou de lesão e voltou ao time titular. Kill, né? Ele teve um episódio, um desentendimento fortíssimo com o Memphis Depay, agora nesse confronto contra o Barcelona de Guayaquil, né?
A atuação dele é bem ruim lá, ele tem gol contra, ele tem pênalti cometido. Gol tem uma contra, atuação desculpa, ruim. Maurício, eu tinha entendido, óbvio. E aí, claro, você não vai demonizar um cara por isso, mas ele só jogou bem a ponto de ter o interesse dos demais clubes no Santos. No Flamengo, ele foi muito mal, e no Corinthians agora ele recuperava espaço, mas brigou com uma pessoa ruim de brigar. Né, em termos de prestígio, que é o Depay, melhor é você se dar com o cara, né? Mas por que tu briga com o Depay? Não, é que o Depay teria cobrado Deve dele. ter reclamado. E ele refez. Tá, mas isso é do jogo, né? Pois é, mas pelo jeito foi uma cobrança assim. Vossa Excelência, Entendi. Não foi de bom tom a sua atuação. E outro disse, isso é uma opinião vossa. E aí eles foram assim. O Bolívar que conta a história, né? Que deu uma juntada no D'Alessandro no treino, que o gringo tava todo fresco chegando, né? E aí eles se combinaram e falaram assim: ó, alguém vai bater o Bolívar, eu vou bater. E aí foi numa dividida no treino e juntaram o D'Alessandro. E aí o D'Alessandro levantou e olhou pra ele assim: cobra não pica cobra, cara! Cobra não pica cobra! E aí ele está. Agora o gringo. Tá igual, o gringo nos ganhou. Aí ele ganhou. Aí foi. Ele apanhou e já foi, né? Ele não foi pra cima, mas ele falou que tinha que ser falado. Ele contextualizou o processo. Né? Agora tu tá imitando. Mais um pouquinho de imitação aí, por favor. Cara, eu não gosto muito de imitar, cara. Tu tá indo bem como diretor esportivo? O D'Alessandro ele fica brabo, fica mais fina a voz dele, já não tá isso aí? Sabe que agora ele falou do Bolívar. O Bolívar uma vez deu uma entrevista lá no Sem Filtro. Ele disse que quando chegavam jogadores novos no Inter, ele e o Índio, eles davam uma testada no cara assim: agora é hora de dar aquela chegadinha no treino, e pá, dava uma chegada. Fizeram isso no Damião uma vez. O Bolívar, vamos ver se ele é o Galo mesmo. Bolívar e aí se passasse no teste, não, hoje se isso vaza é cancelamento. Bolívar e o Edilson foram os, digamos o Bustos assim, fez isso com o Ener Valencia. Os artistas daquele episódio da CMPC, tá? Que falava da seleção, das pessoas que estão junto à natureza, da qual eu era capitão do Potter. E o Edilson Bolívar, numa mesa de jantar. São amigos, né? Cara, é a coisa mais absolutamente. O futebol, ele é menos sério. Ele é tão sério que ele tem muita coisa nada séria no meio das maiores coisas possíveis que a gente possa imaginar. Um beijo pro Edilson e um beijo pro senhor Bolívar. São duas grandes figuras, né? Doutor Lisboa, é isso então, né? É isso, Pedro. Com relação à zaga, o Grêmio, o Quinteiros tentou Gustavo Martins, tentou Gemerson, tenta Gemerson ainda, Rodrigo Eli, o Natan também teve as suas oportunidades, mas o Grêmio vai no mercado com força e pode ser nessa janela interna para busca desse companheiro do Wagner Leonardo, zagueiro recém-chegado do Vitória. Se o Gustavo Martins estivesse no grupo do Inter, ele jogaria ao lado do Vitão, né? Não, reserva. Você disse que não teria surgido o Vitor Gabriel, é isso? Não, o Vitor Gabriel é um achado, mas eu digo assim, o time mais encaixado é mais fácil, né? O Grêmio desistiu do Gustavo Martins. É que o Gustavo Martins não conseguiu... Mas ninguém conseguiu. O Gustavo Martins não conseguiu resolver... O Wagner Leonardo chegou e entrou bem, né? O Gustavo Martins não conseguiu resolver, ajustar alguns problemas que ele tem e que acabam aparecendo em momentos chaves do jogo. É questão de posicionamento, é questão de cobertura. Ele já está com 22 anos e ele tem muito potencial, mas ele não finalizou a formação dele ainda. E tem atrasos, Pedro, que assim, ó, por exemplo, ele tinha feito o gol salvador do Grêmio contra o Juventude para colocá-lo na final. Aí vem o Grenal na Arena. No contexto, um Grenal na Arena é para sua afirmação. E ele fez uma partida muito ruim, que é o jogo em que você chancela a sua próxima chance. E aí ele foi arquivado. Sempre lembrando que esse gol de bicicleta dele aí arrebentou com a cara do atleta do Juventude antes de bater na bola, né, Maurício? O Internacional vai ter que contratar um zagueiro, com certeza, porque pelo andar da carruagem, esse Vitor Gabriel. No meio do ano vai embora. Não, é isso aí, vai demorar aí. E o Vitão vai junto. Um dos dois vai agora, né? Jogador bom, um problema. O Inter tem que contratar dois. E pra mim tem mais um jogador que tem grande chance de sair, que é o Wesley. Não saiu em dezembro porque esperava uma proposta melhor, a Rússia não agradou, mas chegando um Sevilha, um Betis, um clube médio para grande da Espanha, um Valência, com 25 anos, ele vai. Deixa eu só voltar numa discussão, a gente discutia aqui uma época sobre o Wanderson, né, que a saída dele atrapalharia a parte tática do Inter. Não atrapalhou. Não, mas eu dizia isso, né, que modestamente. Também atacante tem que fazer gol, tem que dar assistência, driblar os caras. O Wanderson atrapalhava o Inter.